Vocês me perguntem, tá? Porque o sotaque entrega um pouco. Quando a Mila me fez o convite, eu falei, ai Jesus, como é que eu vou explicar algumas coisas sem falar muito, né? Que ela falou assim pra mim. Tinha que ser só 10 minutos, eu falei, então tá, então vamos resumir toda a vida. Mas conforme elas foram contando as histórias, vai passando um filme na nossa cabeça, que a gente vai lembrando de cenas, de situações. E eu também vim de um caminho improvável, né? E meu nome é Andréia, trabalho no Leon, estou aqui na Casa Viva agora, sou de São Bento Sul, Santa Catarina, para quem não me conhece, e vim parar aqui, né? E sou casada, sou mãe da Bia e do Lucas. O meu bebê tem 23 anos, estou com o coração apertado de deixar o meu bebê lá, mas enfim, estamos aqui, né? E sou casada com o Marcelo não está aqui, estou solo por enquanto, né? Para honra e glória do Senhor, ele vem logo, porque senão também não aguento. Mas quando me falaram sobre o testemunho, eu pensei assim, sobre o que eu vou falar, né? Passei por tantas coisas e Deus foi transformando a minha vida de tantas maneiras. E como eu disse, eu vim de uma trajetória que eu era improvável. Fui mãe com 14 anos, né? 14 para 15 anos. A minha primeira relação sexual foi um estupro, né? Então foi uma situação bem complicada. Os meus pais não me abandonaram, minha mãe principalmente, né? Falou que não era porque eu tinha um filho que eu teria que ficar naquela condição de não estudar. Ela sempre acreditou muito em mim. Meu pai sempre foi muito violento, né? E apesar de tudo, neste momento ele não foi. Mas ficou sem falar comigo por 2 anos, né? Só voltou a falar comigo, nós moramos na mesma casa, mas só voltou a falar comigo quando o meu filho nasceu, que depois o coração de avô amoleceu, e aí ele voltou a falar com algumas ressalvas, mas eu consegui, depois que eu conheci Jesus, eu consegui entender a cabeça dele, porque ele agiu daquela maneira, o que ele queria para mim, apesar de, como eu falei, a minha mãe sempre foi muito omissa, e sempre deixou ele bater muito na gente, né? Em mim e no meu irmão mais velho. E hoje meu irmão mais velho, infelizmente, não aguentou todo o processo e é doente, né? Ele é esquizofrênico. E eu sempre fui assim, estudando, meio enlouquecada, né? E tentando me achar, tentando me entender nesse processo todo, porque eu achava que eu era errada, que eu era deslocada. E aí, quando eu conheci Jesus, eu já estava namorando meu marido, né? Eu fui para a igreja e a gente entendeu que precisava de algo maior. E também foi nesse processo, a gente sem entender muito, entrei no teatro da igreja, comecei a fazer coisas, mas sempre fazendo para os outros e nunca fazendo para mim. Porque eu sempre achava que para ser aceita eu tinha que fazer tudo que os outros queriam, mas aqui dentro sempre doía, porque eu sempre ficava com vestígios de que aquilo não era bom, que eu era feia, que eu era deslocada. Vocês vão ver as fotos aí, pode ter certeza que eu era mesmo, graças a Deus que Deus muda, né? Então assim, mas eu achava que eu precisava fazer para os outros, para que os outros me amassem, e aquilo me doía muito sempre. E aí eu ficava assim, nossa Deus, quando é que você é exaltada, né? Porque não tá certo isso. Mas é que Deus estava tratando, estava me mostrando. Tive, dentro do meu casamento, nós somos casados já há 25 anos, eu tive 2 traições, e aí eu achei que Deus tinha me abandonado de vez. E aí eu falei, Deus, eu não entendo o que o Senhor quer de mim, porque eu não consigo me achar. E quando eu entrei na igreja, eu permiti algo que Deus veio curar aqui, quando eu cheguei aqui, né? E para mim é um pouco difícil falar sobre isso, mas desde muito cedo todo mundo me chamava de xixelenta, e era um apelido pejorativo, né? No sentido assim, você não é nada. E eu aceitava aquilo como algo carinhoso, porque eu achava que eu precisava me aceitar dentro disso. E eu comecei a falar para mim mesma que o xixelenta era algo bom. Então, xixelento é uma coisa assim, um ranhento, xixilentinho lá, aquela pessoa que não tem valor, né? Porque eu tentava me colocar nas coisas, mas sempre com coragem, não querendo desistir, porque eu achava que um dia ia chegar o meu momento. E aí, no meio desse processo todo, eu comecei a fazer psicologia. Só que eu lembro que eu olhava para o lado e era tudo gente jovem, e eu já era mais velha, eu pensava, Deus, o que eu estou fazendo aqui, né?
toda aquela galera jovinha, falando de coisas que às vezes eu pensava, meu Deus, eu sou mãe, eu não me encaixo nisso. E de novo, tinha vergonha, tinha medo, tinha muita angústia. Eu chegava em casa às vezes chorando, meu marido falava, ué, mas é só desistir. Eu falei, mas eu não quero desistir, eu quero ficar, eu quero ser alguém. E aí ele falava para mim assim, mas você é. Eu falava, não, eu sou xixelenta, eu sou assim. E aí ele foi tratando, Deus foi tratando, e nesse processo todo, eu falei para mim mesma, não, eu tenho algo que Deus me deu que é só meu, que é a minha coragem, é o não desistir, apesar de tanta dificuldade, né? Eu nunca pensei em desistir. Só teve um momento na minha vida que foi muito difícil para mim, que foi quando eu saí de casa por uma discussão com a minha família. Eu ainda não era casada, eu tinha o meu filho pequeno, e o meu irmão mais velho, num dos surtos lá, teve uma situação muito complicada, e ele tentou, né, me matar por conta da raiva, da esquizofrenia, e a minha mãe ficou do lado dele. E aí a única vez que eu pensei em algo que acabasse com a minha vida foi naquele momento que eu não tinha nada para dar para o meu filho. Eu fiquei com 16 anos, eu saí de casa sozinha, sem ter um centavo no bolso, só trabalhava. E aí eu pensei, bom, vou colocar ele numa creche e vou fazer alguma coisa. E aí Deus veio acrescentando, só que eu não sabia disso ainda. Foi quando eu conheci meu marido, quando todo o processo rolou, aí eu conheci Deus e as coisas foram se agregando, eu fui acreditando. E aí eu lembro que eu fui fazer palestra e as pessoas vinham me dar elogios e eu falava, ai, às vezes até me sentia errada naquela situação, porque eu achava que aquilo não era para mim, que aquilo lá, aquela pessoa estava zombando de mim. E muitas vezes eu até tratava as pessoas mal, porque eu achava que ela estava tirando onda com a minha cara. E aí eu falava assim, gente, como é que pode? Pessoa que eu me dediquei, fiz tudo isso e ela está zombando de mim. E não era, é que eu não sabia receber o elogio, porque eu me sentia a xixelenta. E aquilo foi machucando, foi tão internalizando que eu já nem me cuidava mais. Eu não me maquiava, não penteava direito os cabelos, só amarrava para trás, o jeito que acordou ficava. E foi assim por muitos anos da minha vida. E quando eu conheci uma galera aí meio doidinha, né? Que foi quando eu conheci a Gil, o Adriel, a Kenny, o Fábio, que eles me mostraram uma outra realidade, coisas que até então não faziam muito sentido, não se encaixavam. E aí as coisas foram acontecendo. Fui trabalhar numa ONG, fui entendendo que Deus tinha algo maior para a nossa vida e que não era aquilo, e que não era ser xixelenta. E as coisas foram surgindo, só que o xixelenta ainda ficava. E toda vez que alguém falava, me trazia de volta para aquela cena, para aquela situação onde você não pode ser ninguém, você não é ninguém, se coloca no seu lugar. E aquilo doía, só que eu sempre aceitei, porque, né, todo mundo falava. Quem era eu para mudar essa realidade, né? E aí, quando eu cheguei aqui, eu lembro que eu recebi uma palavra do Dani, e logo em seguida, no decorrer dos cultos, Deus veio falando, veio transformando, e Ele disse assim, eu te trouxe aqui por um motivo, porque você não é xixelenta, e você sabe quem você é, porque fui eu que te trouxe aqui. E hoje estou missionária aqui, né? Estou trabalhando no Leão, estou no Soar, e não sou mais xixelenta. Sou realmente uma pessoa que vem para transformar vidas. Sou psicóloga, me formei, né? Como eu disse, numa curva de impossibilidades, eu sou a menos provável, mas estou aqui porque Deus me colocou aqui. Então é para Ele, todas as coisas são para Ele, sempre foi Ele. Só que, como eu disse, eu estava tão imersa no meu problema que aquilo era normal, né? E aí eu sempre acreditava e aceitava, e fui aceitando e aceitando. Só que aí eu falei para mim mesma, agora chega, Ele me trouxe, Ele sabe o que Ele quer e eu vou fazer. E foi muito difícil. Eu lembro que eu falei para Kênia, eu falei, Kênia, é difícil. Nas primeiras semanas eu chorei muito, estando aqui sozinha de novo. Lá eu tinha toda uma estrutura já de família, de casa, e aí eu abandonei não, né, mas deixei meu bebê, tem 23 anos, só que nunca a gente fez um rompimento assim. Eu tenho meu filho, Lucas, que já mora sozinho, enfim,
E eu tive que deixar meu parceiro, né? E todas as vezes que eu ligava para ele, eu pensava, meu Deus, como é que eu vou dar conta? Eu não consigo. E Deus vem fortalecendo, fortalecendo e fortalecendo. E a cada dia que passa, eu venho entendendo mais o que Ele quer e o que Ele está buscando na minha vida. E Ele tem brotado no meu coração coisas de coragem, de continuar lutando. Porque Ele é isso, né? Ele está em todos os lugares, até mesmo no mesmo improvável ali. Então, se algum dia eu brigar com vocês me chamaram de Xexelenta, é porque esse sinônimo não me cabe mais, eu não sou mais essa pessoa. Eu sou a Andréia, psicóloga, eu tenho nome, né? E é para honra e glória do Senhor. Glória a Deus!